Fala pessoal, vocês gostaram muito do quadro Mesa Quadrada, né? Que é quadrada, não mesa redonda. Gostaram muito dos meus participantes, o cara mais feio do mundo, Jefferson. Comi, né, velho? Piada quinta série. Meu querido Fala, amigo Felipe. Álvaro, o cachorrão. Ah, não. Hoje nós vamos trazer um tema que foi muito polêmico aí no Big Brother, que todo mundo acabou ouvindo, né? Na verdade, uma parte aconteceu no Big Brother, outra parte aconteceu fora. A gente viu lá o Arthur Aguiar comendo pão. Pão? Coitado. Pão não! E nós vimos a Mayra Card falando que ele não poderia comer pão, que o pão estava estragando toda a dieta dele, que ela fez uma dieta, um trabalho de 20, 30 dias, e mesmo assim ele foi lá e comeu pão e estragou tudo. Ela tava bostejando pra variar. Exato, é louco. Tava bostejando. Bom, eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Não vou nem falar, porque senão todo mundo já vai saber. Mas, gente, eu vou fazer só um adendo aqui pra vocês. Quando vocês passarem em alguém que vai montar sua dieta, em alguém que vai prescrever o seu treino, pede o CREF, pede o CRN, porque tem muita gente que fala, mas na verdade não é formado e não sabe. E muita gente que acha que por fazer dieta, sabe passar uma dieta e por treinar, sabe passar um treino. Eu gosto muito de usar aquela frase de: você escova os dentes todos os dias? Eu escovo os dentes todos os dias. Isso não te torna um dentista, você concorda comigo? Me torna. Você consegue abrir a boca de uma pessoa lá e na cárie? Dependendo de quem for. Não consegue. Então é a mesma coisa, gente. Não é porque você faz dieta que você já está apto a passar dieta para qualquer pessoa. Porque existe individualidade biológica, existem patologias na qual você pode estar matando uma pessoa, você pode estar prejudicando a pessoa, e igual no treino. Você vai pegar uma pessoa que tem um problema no treino e vai piorar a lesão dele, ou vai até matar esse cara se ele for um cardíaco. Então, gente, pra você que não é formado, pô, vai lá, faz a facu, se informa, estuda. E pra você que, tipo, às vezes passa por alguém e não tem o CRN, não tem o CREF, não tem o CRM, meu, pergunta. Porque um dia vai dar problema pra você e você não vai ter nem como julgar, nem como falar nada, porque essa pessoa não é formada. Não tem nem pra quem recorrer, né? Não tem nem pra quem recorrer. Muito bem colocado. Isso daí é sempre de médio a longo prazo. Então, a curto prazo, você não sabe. Você pegou uma orientação de qualquer um e naquele momento talvez não te faça mal. Eu falo isso para os meus alunos. Exercício mal executado, hoje talvez não vai te trazer problema. Mas de médio a longo prazo vai te trazer uma lesão com certeza. Então, e quando essa lesão aparecer, você não vai conseguir associar que foi lá no passado isso. Uhum. Então, por isso que essas pessoas perduram. Porque a pessoa está fazendo agora, mas quem ela está prejudicando não vai associar a imagem dela. Então, muito cuidado. Procura, os caras aqui são... vou ficar rasgando aqui elogio para eles. Mas são dos meus amigos, os caras muito estudados, os caras não param de estudar. Eu, quando tenho dúvida, meus alunos trazem muitas dúvidas para mim em relação à alimentação. E o que eu falo? Procura o Nutri. Eu passo com o Nutri. Eu não monto, eu tive nutrição na faculdade, eu tive, mas é o básico do básico, eu não sei cuidar da minha alimentação. É óbvio que eu sei comer ali o que é certo, o que é errado, não abusar, mas quem monta a minha dieta é um nutricionista, cada um na sua área. Agora, não é porque você, o que o Felipe falou, porque você pratica que você pode sair falando pra todo mundo. Não é, às vezes não é porque eu faço a rosca aqui que me dá um bico aqui, não, eu faço aqui pra preservar meu ombro, que eu tenho uma lesão. Você tem que entender todo o contexto. Não é? O que é bom pra mim não é bom pra ele e assim vai. Então procura um credenciado, esse que é o mais importante. Então, Gé, vamos lá, por partes. Você, na sua opinião, o que você acha do pão? Vamos dividir, vamos falar. Existem vários tipos de pão. De pães, pelo amor de Deus. Vários tipos de pães. Então tem o pão francês, o pão de forma, o pão integral, Bisnaguinha. a bisnaguinha. Tá. Fala, o que você acha sobre tudo isso? Cara, eu acho o pão um alimento extremamente nutritivo. Eu não acho que ele é vilão de nenhuma dieta. Eu só acho que você tem que saber utilizar ele, tá? Então assim, é uma ótima fonte de carboidrato. Se você treina pesado, o pão ele pode ser o seu aliado ali na sua alimentação para o seu treino. Eu acredito que mesmo se você tiver como objetivo o emagrecimento, você tem que comer pão. É claro que a gente pode trabalhar o pão
normal, a gente pode trabalhar o pão integral. Eu atendo paciente na Austrália, o cara joga futsal. Cara, antes de treinar, ele come o pãozinho dele. Eu atendo paciente da Polônia, lá tem pão, o cara come pão. Então assim, o pão ele é um ótimo alimento, a gente só precisa saber trabalhar ele. O que você acha? Você inclui nesse segmento de pães a torrada? Torrada, posso colocar torrada. Porque assim. muda a consistência, enfim, os alunos têm a mania de Qual comer uma torrada? torradinha. Nossa. Qual torrada? É aí que tá o X da questão. Quando você fala torrada, você fala o pão torrado lá, tipo que você coloca na torradeira. Ah, não, ou a você fala a torrada industrializada. Você compra o industrializada? pacotinho, igual se tá. fosse igual a torrada ou o pacotinho. Eu acho que dá pra você trabalhar também a torrada, tem aquelas Que tem integral, aquelas Magic multigrãos, Toasts, já isso. viu? É. Eu gosto de trabalhar às vezes ela pra dar saciedade, porque ela tem um baixo teor calórico, às vezes eu misturo ali com um patê de atum com ricota pro meu paciente antes da ceia, alguma coisa do tipo, eu gosto de trabalhar dessa forma. Se for a torrada normal, eu posso trabalhar ela no lanche da tarde, alguma coisa do tipo. Eu não excluo o pão da dieta dos meus pacientes, não tenho restrição quanto ao carboidrato dele, eu acho ótimo. Não tenho restrição quanto à quantidade de fibras do pão integral, eu acho ótimo. Não tenho restrição quanto ao glúten. Isso, vamos lá. Era o ponto que você queria. Ó, primeiro eu quero falar uma coisa que eu acho que vocês vão concordar. Antes de você pensar num alimento, antes de você pensar numa dieta, você tem que pensar por quê, quando e pra quê. Ótimo. Certo? Boa. Se você responder essas 3 perguntas, ela faz sentido na sua dieta, ela faz sentido no seu treino. Então, quando eu devo comer o pão? Pra que eu devo comer o pão? E por que eu devo comer o pão? Ah, o pão é um alimento vilão? É o que engorda todo mundo? Não. Não. O pão é o salvador do mundo? Também não. Não, de forma alguma. Então assim, ó, você tem que saber manejar quando você pode colocar um pão. Eu tenho pacientes que querem hipertrofia, pô, o cara come 5 fatias, 6 fatias de pão Eu pra também bater a tenho. quantidade lá de 90, 80 gramas de Eu carboidrato. também tenho. Então, também ele coloco. come. Por quê? E outra, come pão branco, tá? Porque se eu colocar o pão integral, ele vai estourar em fibra. E muita fibra também causa desconforto gastrointestinal. Então você tem que saber equalizar quando você deve comer o pão branco, quando você deve comer o pão integral, quando você não deve comer o pão. Exatamente. Exemplo, uma dieta um pouco mais restrita e o cara tá restringindo um pouco mais o carboidrato. Eu vou colocar um pão. Vamos colocar uma fatia de pão que tem 16 gramas de carboidrato e ele não vai saciar a fome dele só com aquele pão, ou eu vou colocar aí 300 gramas de morango que vai saciar a fome dele. Aí eu vou colocar o morango para saciar a fome. Ponto. É essa a Você questão. consegue trabalhar muito bem, então, principalmente se você for pegar a distribuição de carboidrato que você pode ter dentro de uma dieta. Isso aí. Então, se você pegar uma dieta normal, ela pode ter uma distribuição de 55 até 65% de carboidrato. O que eu digo uma dieta normal? Dieta que eu vou fazer para dona Gertrudes que começou a treinar antes de ontem. Essa vai ser uma dieta normal. Se pegar uma dieta que é classificada como low carb, baixa, low é diferente de no. Uma dieta baixa em carboidratos, ela vai ter até 40% de carboidrato. Eu posso colocar o pão aí. E uma dieta cetogênica, ela vai ter até 10% de carboidratos, ou 50 gramas de carboidrato. Um pão de 50 gramas tem cerca de 29, um pão francês, tem cerca de 29 gramas de carboidrato. Então o pão aí pode ser utilizado em várias dietas É diferentes. isso aí. Agora, não sei se você vai concordar comigo. O grande problema do pão não é o pão, e sim o que vem com o pão. Então, normalmente, o que a pessoa faz quando ela consome o pão? Ela consome Mortadela, né, moleque? Um pãozão com mortadela, manteiga, mortadela, aquela mussarela. As veias fazem até salta. Esse negócio até é louco. Galera, A carótida até pula. não liga não, ele tomou 4 abelhinhas antes de vir gravar com a gente aqui. Eu? Esse eu acho que é o principal, é o Sim, fundamental. Sim. E aí assim, tipo, a pessoa come o pão com a manteiga e ela fala, o pão que tá me engordando. Não é a manteiga, é o pão. Aí a pessoa come o pão com mussarela, presunto e mortadela. Não é os frios, e sim o pão. E quando na realidade é um conjunto. Eu vou te fazer uma pergunta que há muito tempo se fala. O carboidrato ele libera insulina, isso é fato. Sim. A insulina ela ativa uma enzima que ajuda a acumular gordura, correto? Sim. Quando você consome um carboidrato e a gordura, você tem uma absorção maior dessa gordura? Por facilidade, naquele momento você vai estar absorvendo a gordura sim. Então o que conta mais na sua alimentação quando você fala em ingerir pão, quando você fala em ingerir qualquer tipo de pães,
é o que você está associando a ele, concorda? Então, se a gente for pegar a recomendação da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva de 2017 e 2018, eles falam que antes do treino é legal você colocar um carboidrato e pode colocar ele associado com uma proteína. Então você pode pensar tipo num pão recheado com, sei lá, um peito de peru. Não vamos entrar no mérito de ser um embutido. Tá. Embutido, mas uma proteína. Mas, por exemplo, eu poderia colocar Um frango pão desfiado. com ovo. Um ovo. O ovo tem gente que fala também sente uma certa um desconforto por estar consumindo ovo. Mas se a pessoa não sente, beleza. É recomendação aí Ou dos caras. por exemplo, eu poderia colocar um pão com frango desfiado. Pode ser um pão com frango desfiado. Colocar um Pode. alface, um Atum, tomate. Um atum. Pode ser sim, é uma boa. Então a grande questão não é o pão. Aí eu vou falar uma outra coisa pra você. A grande verdade é que o cara aí falou, meu, vou ficar aqui trancafiado. Eu sou casado com uma mulher chata demais, eu vou comer pão mesmo, essa é a grande verdade. Então assim, ó, a grande verdade é que a gente brinca, fala do que ela falou, porque muitas pessoas pensam igual, Acabam demonizando o pão, demonizando o carboidrato e de maneira demonizando geral. vários alimentos, né? Exatamente. Quando na verdade é o que eu sempre digo, gente, a diferença entre o veneno e o remédio tá na dose. Nossa, você é minha avó de 97 anos Boa, fala isso, né? mas é verdade, velha. Mas serve e vai servir por milênios, porque Sim, é sim, real. com certeza, com A certeza. diferença entre o bom e o ruim é a quantidade, Exato. entendeu? Outra questão, muita gente fala do pão porque, tem o glúten. Gente, o glúten são 2 aminoácidos. São duas proteínas, né? Gluteína e gliadina. Isso Elas aí. entrelaçam, elas dão uma maciez pro pão, deixa a pizza com a massa maravilhosa da pizza por conta do glúten. O glúten só é ruim pra quem é celíaco. Não sei se vocês concordam comigo, mas a galera quer tanto comer proteína, a galera tanto defende a proteína, tanto fala da proteína, e quando a gente começa a falar de glúten, que teoricamente É seria a uma... proteína. É a proteína. Aí você pega, por exemplo, quem é vegano costuma fazer o seitan. Não sei se você já ouviu falar do seitan. Não. Que é como se fosse uma carne, entre parênteses, mas a base é glúten. É mesmo? A base é glúten. Então se faz ali o seitan, demora. Eu tenho amigos que fazem, assim, demora muito tempo pra fazer, demora, sei lá, 3 dias pra fazer o tal do seitan. Que a base, a proteína, ele fica como se fosse um bife. E a base é glúten. É glúten. Se você for pegar, tem recomendação falando, artigos mostrando que eu posso ser celíaco e eu não posso nem chegar perto do glúten. Ele pode ser celíaco e pode aguentar comer uma fatia de pizza. Só tem dentro de quem é celíaco, você tem variações. Tem um artigo que foi publicado na Alemanha, eu não me lembro agora o autor, mas o que eles fizeram? Eles avaliaram, aliás, recomendações dietéticas de todo mundo e eles avaliaram as recomendações dietéticas da população. Eles avaliaram quanto que as pessoas celíacas elas consumiam. Veja, se tem uma pessoa celíaca que ela não pode comer glúten. E eles viram que essas pessoas que não comem glúten, elas têm carências nutricionais porque elas não conseguem alcançar ali esses nutrientes. Então, você que não é celíaco e você deixa de comer glúten, provavelmente está se expondo a um risco nutricional desnecessário. Concordo totalmente. Aí vai vir aquela pessoa chata que ela vai falar assim, não, mas veja bem, eu parei de comer glúten e eu perdi 5 quilos. Tá, ela não parou, o problema não foi o glúten, o problema é que com o pão, com a pizza, com todas as outras coisas, além de diminuir a ingesta calórica dela, ela diminuiu a quantidade de carboidrato. Lembrando que cada molécula de carboidrato retém 3 de líquido. Mas retenção de líquido é algo ruim? Não, depende. Retém 3 de líquido dentro do músculo, como estoque de glicogênio. Então é algo bom. E aí essa pessoa acabou perdendo todo esse líquido que ela tinha dentro do músculo, uma grande parcela dele, o que faz parte da sua massa muscular, ou então podemos dizer que ela perdeu massa muscular. Sim, com certeza. E por isso que ela perdeu 4 kg na balança. Exatamente. E isso é péssimo para o metabolismo. Uma pergunta que eu faço para os meus alunos, assim, logo nos primeiros semestres da nutrição, eu pergunto, pessoal, por que água é importante? Aí sempre tem aquele cara que se acha espertão e fala, é para hidratar. Nossa. Não é para isso. Todas as reações bioquímicas e metabólicas e biológicas, elas ocorrem em meio aquoso.
Ou seja, se você está tirando água do seu corpo, você está prejudicando todas as reações bioquímicas e metabólicas. Então você está comprometendo o desempenho do seu organismo. Metabolismo. Legal. Então, só pra gente terminar aí, pra gente resumir. Você falou que come pão, eu falei que como pão. E você, Álvaro? Também como pão. Meu nutricionista coloca. Aí, pra finalizar isso daí, então a gente acabou de falar que acaba demonizando aí o pão, o arroz, né? Então vão criando paradigmas em cima das coisas. E as pessoas acabam tirando de vez isso daí do prato, do dia a dia, por conta própria, porque ouve falar, enfim. E aí eu vou trazer um tema que, para finalizar esse negócio de carbo, e aí eu vou trazer na prática. Por exemplo, alguns alunos meus se privam disso a semana inteira, por conta própria, não come um pão, tira o arroz, não quero comer a batata, e vai tirando, vai tirando. E chega no final de semana, toma cerveja pra caramba, toma o álcool. Aí eu não queria abordar o tema do álcool em si, mas qual que é a vantagem de eu tirar o meu pãozinho do café da manhã e no final da tarde pra de noite eu tomar minha caixinha lá de cerveja, o meu álcool? Então eu vou dar uma informação que todo mundo aqui, eu tenho certeza que sabe, não sei se você aí do outro lado sabe, mas acredito que também saiba. Cada grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, correto? Cada grama de carbo. E o álcool? Cada grama de álcool, vocês sabem quantas quilocalorias tem? Você sabe, você também sabe. Tem 7 quilocalorias. Você endemoniza tanto um carboidrato... Fala de novo, é quase o dobro. Quase o dobro. Olha isso. A pessoa endemoniza tanto carboidrato e o álcool ele tem o dobro. E aí eu vou mais além. Você acredita que o álcool seja catabólico? O álcool, ele vai disponibilizar mais energia e não vai ser catabólico. Não, peraí, você não pegou. Então eu vou falar pra você. Quando você consome álcool em excesso, o que acontece no seu organismo? Seu fígado ele para de fazer tudo para metabolizar o álcool. Certo. Você tem uma enzima chamada álcool desidrogenase, citocromo P450 e por aí vai. Que aí ela vai transformar em acetildeído para metabolizar porque é tóxico para o organismo. Perfeito. Tá. Um outro ponto. Quando a pessoa toma muito álcool, ela vai pro hospital. O que ela consome? Glicose. Por quê? Glicose. Porque quando você aumenta essa enzima álcool desidrogenase, você aumenta a NADH mais H+. Você engana o seu fígado. Você fala pro seu fígado, olha, tem energia suficiente. Só que na verdade não tem energia suficiente. O seu fígado aí perde a capacidade de manter a glicemia. E aí você tem a hipoglicemia. Aí você entra numa hipoglicemia. Quando você entra numa hipoglicemia, qual hormônio você libera? Você vai liberar hormônios catabólicos. Então gera um catabolismo. Gera um catabolismo. Pensando assim. Sim, sim. Só que depois você acaba compensando pelo que você falou de ser uma coisa calórica, de ser um alimento calórico. Mas a princípio você causa um catabolismo ali. Naquele momento sim. Então assim, ó, o álcool ele causa um catabolismo, ele ajuda no acúmulo de gordura, concorda? Sem dúvida. Principalmente no fígado. Sem dúvida. E ele no momento que você toma, você desidrata. Sem dúvida. Porém quando você reidrata, você acaba tendo uma quantidade maior de líquido. Por isso que você vê a galera inchada. Por concorda? isso. Pra quem quer ter um shape legal, o que conta? Você tem que ter pouca gordura, mais massa muscular e não ter retenção de líquido. O álcool vai contra tudo isso. Vai contra tudo. Tem alguns benefícios que o álcool pode trazer para a saúde cardiovascular, mas aí eu estou falando de consumir uma taça de vinho por dia. Que é o recomendado, né? Pela Associação Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda. Então, um homem poderia consumir 20 gramas de álcool por dia, uma mulher 10 gramas. Mas a gente está falando ali de uma coisa que foge o foco da nossa conversa, né? Acaba fugindo o foco da nossa conversa. Aí eu vou te fazer outra pergunta. O vinho ele é bom pro coração por causa do álcool ou do resveratrol? Por conta do resveratrol, que é potencializado pelo álcool. O álcool então só potencializa? Ele potencializa. Ele não é essencial. Você pode ter benefícios. E aí uma recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes é você tomar aquele suco integral. Sabe? Suco integral. Mas tem diferença entre o suco integral e o vinho. O vinho parece ser melhor. Mas mesmo assim você pode ficar com o suco integral, você fica com vários benefícios ali. Porque aí você não vai ter o contrabalanceamento. Mas eu não tô falando de galera quer meter o shape, quer ficar boladão. Não tô falando disso. Tô falando de uma parte aí da Dona Gertrudes, que busca qualidade de vida, que busca abrir mão. Exatamente. Então galera, eu acho que aí fica a dica
Gente, ó, mais uma coisa. E pra você que se interessa mais pelo assunto de dieta, de fisiologia, tudo que é relacionado à saúde, ao esporte, o Jefferson dá aula em diversas faculdades, diversas pós-graduação, tá? Então, vou deixar aqui o Instagram dele. Pra você, Maíra, que gosta desse assunto, às vezes fala algumas asneiras, é legal você estar estudando. Então, ó, eu recomendo pra você também aí, ó, o Jefferson, o Álvaro, que ele não é da nutrição, ele é da atividade física. Apesar da galera dela não falar sobre atividade física, a galera fala muito, né? Sim, sim. Então, assim, ó, tipo, o cara acha que ele caminha treinou, junto, né? o cara acha que ele treinou 2 meses e ele já é o professor de educação Já física. manja. É isso aí. Já é o profissional de educação física, entendeu? Então, gente, eu espero que esses vídeos nossos tragam conteúdo pra vocês, conteúdo relevantes mesmo, pra que vocês aprendam que o negócio não é tão superficial, ele vai lá no fundo. A fisiologia é uma coisa que ela anda em conjunto e às vezes a pessoa pensa só num detalhe. Ah, fisiologicamente isso é ruim, tá, mas e o outro contexto que é bom, entende? Então, a gente está tentando trazer tudo isso de fisiologia, de bioquímica, que é para você ter um embasamento maior. Com e não certeza. cair no conto de aquele cara que não sabe nada, mas é um bom marqueteiro. Sim, sim, com certeza. Que é o que mais acontece. Vocês Na concordam? verdade eu vim meio de figurante aí, vim trazer as dúvidas dos meus alunos justamente para poder mostrar para vocês que mesmo eu sendo da área, estando dentro da academia, eu não estou apto a falar de alimentação com tanta propriedade igual eles falaram aqui. Então, é o que a gente sempre fala, cada um no seu quadrado. Mas sabe o que eu vejo? Por exemplo, que nem você fala, vem como figurante. Não, não vejo isso. Não, só no sentido de trazer Da as parte dúvidas da mesmo, que a nutrição. gente veio falar aqui, não falamos de atividade física no modo geral, então eu não vim falar de biomecânica, não vim falar de exercício, não viemos falar disso, Mas você viemos vai de falar do alimentação. principal. Mas eu consegui trazer um pouco das dúvidas que os meus alunos passam para mim Isso, a e eu prática, encaminho para prática, vocês, na A prática aí, né? O que Então, faz tipo, mal, não faz? Às vezes eu tô no consultório, eu monto a dieta e o treino. Gente, eu monto a dieta e o treino porque eu sou educador físico e sou nutricionista. Se eu não só fosse feio. educador físico, eu não faria, entendeu? É importante pra gente, porque assim, ó, eu por estar hoje só na clínica, eu monto a dieta, eu elaboro a dieta, eu elaboro o treino e falo para meus pacientes para ele procurar um profissional dentro da academia para passar o treino. Mas hoje o Álvaro está muito mais nesse Dia a tete dia, a tete. né? Eu já saí da academia e não estou mais. Então é muito interessante a visão que ele tem por ele ser formado em educação física e ser um bom profissional, e até mesmo por ele estar com o público ali, ó, no dia a dia. Tipo, o personal, ele escuta tudo que a pessoa tá passando no dia. Ele é um personal e um terapeuta. É isso aí, é isso aí. E o que eu acho interessante é assim, hoje em dia, como o Felipe falou que ele não tá atuando tanto na área, às vezes ele me liga e me pergunta alguma coisa. Pô, Álvaro, como é que faz tal coisa aí? Eu tô com dúvida nisso. E vice-versa. Eu direto ligo pra ele, pô, Felipe, tô com um aluno assim, qual que é a sua orientação? E assim vai, porque às vezes o aluno passa mal no meio Sim, do treino, né? O cara não tá passando com nutri, tá é aluno acontecendo? novo, ainda tá nesse processo de adaptação. E aí, em vez de eu meter o bedelho lá onde eu não entendo, eu ligo pro Felipe, o Felipe me orienta e assim vai. Eu acho muito importante essa conversa do tipo, cara, se você se interessa por educação física, se interessa por nutrição, vai estudar. A gente pega no passado a história da universidade no Brasil, em determinado momento a universidade, infelizmente, ela se afastou da população. E isso gera uma lacuna entre universidade e população. E normalmente essa lacuna ela é preenchida por falácias, por pessoal que acha que manja alguma coisa. Hoje em dia a gente tem alguns movimentos, tipo esse que a gente está tendo agora, de tentar aproximar de novo a universidade da população. Trazer, sem a população não tem o porquê ter a universidade, não tem porquê ter a ciência. Então a gente está tentando cobrir essa lacuna com estudo científico, com informação de relevância para todo mundo aí que quiser, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que isso agregue muito na vida de vocês, no treino de vocês e até para quem gosta de tentar elaborar a própria dieta, na hora que você estiver pensando o que você vai consumir, levar tudo isso em consideração. Quero gravar vários vídeos desses sempre, porque eu gosto de vídeos informativos. É legal, vocês veem vídeo de treino no canal, vocês veem vídeo de brincadeira, mais entretenimento também, mas tem que ter a parte séria, a parte técnica. Quero agradecer o Gé, Valeu, Cocotinha. quero agradecer o Álvaro, Valeu, Felipe. meus dois irmãos que eu confio muito. Nos próximos vou tentar trazer mais pessoas, porque ficou um debate mais legal, a visão do nutricionista, a visão do educador físico,
a visão Dos dois. dos dois, a visão de um atleta, a visão de um fisiologista, a visão de um fisioterapeuta, Sim, cara. sim, é É legal. muito legal. interessante. Às vezes de um médico, por que Sim. não? Do médico, porque tipo, pô, o médico vai ter uma visão, o nutricionista outro, o educador físico vai ter uma visão, o fisioterapeuta outro, e ninguém tá com a razão total. Você tem que pegar pontos de quem tá falando aqui, pontos de quem tá falando ali, juntar e falar assim, ó, pô, ó, isso aqui é bom, isso aqui dá pra mudar, isso aqui dá pra mudar. E acabou, entendeu? Exatamente. Ninguém tem uma verdade absoluta. Show. Então, galera, se você curtiu, deixa aquele likezão pra gente, compartilhe o vídeo com geral, porque você fortalece o canal, se inscrevam no canal, ative o sininho e deixa aqui ó, no comentário quais temas vocês querem saber. Boa. Show, valeu. Valeu.